Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site que aparece aí na sua tela. Em Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião ficou consagrado como o rei do cangaço, movimento surgido entre os anos de 1920 e 1930 na região Nordeste. Os cangaceiros lutavam contra a política fundiária da época e pelos direitos sociais do povo do sertão. Segundo pesquisadores, ainda há muito para contar sobre essa importante parte da história do Brasil, já que a vida dos sertanejos e as lutas do cangaço refletem até hoje os principais problemas do nosso país. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é o Haroldo Leão, que é autor do livro Lampião, um estúdio de buscas e essências. Tudo bem, Haroldo? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, legal. Obrigado aí por ter topado conversar com a gente. Bom, a gente já ouviu muito falar sobre Lampião e sobre o cangaço, mas, como eu disse agora há pouco, ainda há bastante a ser descoberto e explorado dessa história? Ah, com certeza. Olha só, no meu livro, eu procuro colocar as coisas pertinentes ao cangaço, principalmente estudos, pesquisas, né, entrevistas, de uma forma bastante clara. Então, assim, ainda hoje no sertão é possível que você encontre inúmeros depoentes sobre determinados episódios que aconteceram com o Lampião, mas isso é de uma importância fundamental, né? O pesquisador ele precisa estar atento a isso. Nesse universo, Lampião circulou por 7 estados do Nordeste, ainda se pode encontrar inúmeros depoentes, tá, que esclarecem bastante determinados episódios que aconteceram com o Lampião e seu bando, e também subgrupos, né, porque na década de 30, já no estado da Bahia, Lampião dividiu o seu bando em vários subgrupos e a gente ainda encontra bastante opinião sobre muitos temas relacionados ao cangaço e a episódios, né, pertinentes aos bandos. Okay? Sem dúvida. Bom, e por episódios que aconteceram no início do século passado, surpreendentemente era um grupo muito organizado em relação aos registros midiáticos, né? Tem muita foto que foi feita naquela época, a gente até tem algumas aqui que a gente vai mostrar na tela, que estão, fazem parte aí do seu livro também. Conta pra gente também imagens em vídeo, registros, entrevistas aí de parte daquelas andanças do grupo. Conta pra gente um pouquinho sobre o interesse de Lampião em fazer as atividades serem registradas e ficarem em fotos e filmes para sempre. Não, ok. Então, quer dizer, a questão das imagens, a gente deve muito a Benjamin Abraão, né, que teve essa coragem, quer dizer, a audácia de entrar na Caatinga e fazer os registros. A maioria desses registros fotográficos passam por Benjamin Abraão. No entanto, outros fotógrafos também tiveram a oportunidade de se fazer o registro dos bandos, inclusive de Lampião, né? Então, assim, a visita de Lampião ao padre Cícero, tá certo? Em 1926, se teve registros fotográficos importantíssimos, né? Que até hoje ainda se expõe muito em livros, né? Mas em outros momentos da própria trajetória de Lampião, afora esse conjunto de imagens de Benjamin, a gente ainda consegue encontrar muitas outras fotos importantíssimas, né? Importantíssimas para a gente entender todo esse movimento e ciclo do cangaço. Agora, olha só, um detalhe importante também é que, repara, Antônio Silvino, que era outro cangaceiro famosíssimo, né? Antes de Lampião se tornar famoso, com essa alcunha, né, de rei do cangaço, nós tínhamos no sertão, quer dizer, a presença de Antônio Silvino, já com essa mesma alcunha também de rei dos cangaceiros, né? E Antônio Silvino também se tem bastante fotos, quer dizer, não muitas, mas algumas fotos que são interessantes também para se registrar e se pontuar, né, a presença desse cangaceiro no sertão. Tá bom? Agora, Haroldo, a gente sabe que até hoje repercute muito, né, o que foi a presença de Lampião e do movimento do cangaço lá naquela parte da nossa história, e nos dias de hoje isso ainda repercute. Como o povo de hoje do sertão reconhece o cangaço? Ah, pois é, olha só, que coisa interessante. Essa pergunta é fantástica.
Olha bem, no meu livro, esse Lampião, Estudo de Buscas e Essências, eu faço questão de enfatizar a importância dos depoentes que nós encontramos no sertão, na região da Caatinga, tá bom? Então, para a maioria dos entrevistados, Lampião fazia justiça. Isso é muito, muito interessante, muito interessante. Então, não é que a visão do herói aí, ela vá se consolidar de uma forma assim plena, entende? Como muitas vezes a gente encontra na literatura de cordel, né? A questão do heroísmo. Mas, assim, para a maioria dos entrevistados, isso eu digo em relação aos meus entrevistados, foram 202 entrevistados. Para a grande maioria, tá certo? Lampião fazia justiça e entrou para o cangaço por causa da morte do pai, para vingar essa morte do pai, tá? E também de outras injustiças, tá? Então, quer dizer, na visão do catingueiro, do sertanejo, ele não era um vilão, tá? Então, isso eu estou dizendo na visão da maioria, porque há uma outra parte também que eu considero como bandido e não se coloca aí a questão do justiceiro em hipótese nenhuma, para uma outra ala, mas a minha maior parte dos entrevistados e desses 202 entrevistados o consideram como justiceiro, tá bom? Haroldo, a nossa parceira do canal Futura TV Caatinga, aí na região Nordeste, recentemente fez uma reportagem sobre a questão do cangaço, entrevistou aí o José Alves Cordeiro, conhecido na região como Seu Duda, sapateiro, que tem um depoimento bem interessante em relação aí ao cangaço e como isso reflete na vida dele nos dias de hoje. A gente vai ver um trechinho agora e já volto a conversar com você. Vamos ver? Eu com 9 anos, que eu voltava sempre para a custódia, que minha mãe mandou para mim estudar, né? Aí eu deixava os livros, mais uns amigos meus, guardadinho num canto e era para a sapataria, para pegar no troco, nem ia para a escola não. E lá meu avô fazendo, chamava a alpercata brocheada, né? Do cangaço. Ela é por fora, informada por fora com broche. Aqui eu ponteei. Ele disse, ó meu filho, isso daqui é as alpercatas que eu fazia para os cangaços. Muito bem, grande Seu Duda aí, mostrando a técnica que ele utiliza até hoje na confecção de sapatos, inspirado aí pela técnica dos cangaceiros, assim como ele, grande parte da população ainda vive e até gera renda a partir dessa história, né, Haroldo? Com certeza, com certeza. Olha, esse entrevistado aí, aqui em Petrolina, nós o conhecemos, esse sapateiro incrível, que nasceu na cidade de Salgueiro, nós o conhecemos aqui em Petrolina como Dudinha. Ele foi um desses 202 entrevistados para o meu livro Lampião, Estudo de Buscas e Essências. Então, a memória de Dudinha, ela se alarga, ela vai muito além dessa questão aí de construção de sapatos, também de celas, né, de gibão, do envolvimento do sapateiro com esse universo do couro, tá? E aí, atrelando esse universo ao universo do cangaço, você nota aí na entrevista de Dudinha a importância de nós compreendermos a essência do sertão, né? O quanto ele é plural, ele é sutil, tá? Então, assim, a forma como o Dudinha expõe é uma forma assim, singular da gente poder congregar essas várias nuances, né, que envolvem o sertão e o cangaço, ok? Haroldo, você falou rapidamente aqui, eu queria que você explorasse um pouquinho mais a questão da visão da população sobre os cangaceiros, sobre também Lampião, que grande parte, né, da população via esse grupo como bandidos, outra parte como heróis por conta das causas pelas quais eles lutavam. De que forma os registros da época em jornais, as rádios também, contribuíram para a criação dessas imagens? Ok, a criação da imagem é sempre uma visão oficial, né, da história. Então, na maioria dos jornais vai estar lá como bandido, como vilão, tá certo? Então, quer dizer, essa visão, isso eu estou dizendo a visão oficial da maioria dos jornais, certo? Então, assim, livros publicados na época, a gente tem o de Érico de Almeida, importantíssimo, um livro de 1926, tá certo? Já analisando esses vieses do cangaço no sertão. Outro livro do Ranulfo Prata também, muito importante, tá certo? Já isso eu estou colocando esses dois livros, assim, dois livros importantes,
para a gente entender mais ou menos, aí a gente já tem a visão do jornalista, a visão do homem de literatura, o homem de arte, né, com sensibilidade, procurando entender o meio do sertão. E também, hoje a gente ainda encontra nos nossos arquivos públicos, principalmente nos arquivos públicos aqui do Nordeste, eu tive em Pernambuco, Arquivo Público da Bahia, Arquivo Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, a gente ainda encontra muitos jornais da época, tá certo? Eu estou dizendo da época, no caso da atuação de Lampião, anos 20 e 30, onde a gente, na maioria dessa visão do jornal, que é a visão oficial, é sempre em relação a bandido, a vilão, tá certo? A facínora. No entanto, eu acho assim, a gente tem que buscar não generalizar os fatos, a gente deve analisá-los com o máximo de profundidade possível. Então, essa distinção, esse viés que se coloca, né, entre vilão e herói, né? Então, já se coloca nos dois extremos, né, duas coisas extremamente assim, opostas, né? É uma tendência, talvez, até da construção do humano em querer rotular, mas, na verdade, todo ser humano tem um pouco das duas coisas, né, Haroldo? E o movimento, inclusive. No fundo, aí tu já colocas uma coisa assim de análise psicológica em relação a esses fatos. Mas eu acho que o fundamental é a gente tentar entender o espaço do sertão, suas sutilezas que são inúmeras, e depois tentar também compreender o nosso povo, sabe? Essa visão que eu digo desde a Guerra de Canudos, se lá na Guerra de Canudos nós já tivéssemos tentado entender o povo com profundidade, talvez não tivéssemos a guerra nessas proporções em que aconteceu, e também o cangaço, poucos anos depois, né? Quer dizer, nós já tínhamos Antônio Silvino, depois vem Lampião. O que eu digo é a questão do povo, ele continua abandonado, ele continua sem escola, entende? A questão da saúde precária, os estabelecimentos comerciais eram muito poucos, a desigualdade social era imensa. Quer dizer, esses fatores certamente se somam para a gente justificar a questão do cangaço. Não vão se somar na plenitude do fato, entendeu? Mas ajudam a explicar. Então, principalmente a desigualdade social, esse viés de um povo esquecido, que precisava de mais escolas, não se tinha estradas, entende? Era um sertão abandonado, relegado à própria sorte. Então, quer dizer, esses fatores aí, por si só, já explicam muito, mas muito mesmo, da questão do cangaço no sertão. Muito bacana. Infelizmente, a gente sabe que muitas dessas questões que se apontou avançaram, mas em 80 anos a gente avançou muito pouco, né? Porque as bandeiras do cangaço, né, em relação à terra, acesso à água e a trabalho, também a gente vê que ainda são bandeiras que a população brasileira luta até os dias de hoje, né? Infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, Haroldo, eu preciso me despedir de você, mas foi uma excelente entrevista, agradeço muito você ter topado e conversar com a gente, aberto um espaço na sua agenda. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela gentileza, viu? Obrigado. E agradeço também a nossa parceira TV Caatinga no Nordeste, que possibilitou essa entrevista ser realizada. Então, um abraço aí a todo mundo que acompanha o Futura também pela TV Caatinga. Deixa eu aproveitar rapidamente, antes de encerrar, mostrar na internet para você de casa a capa do livro do Haroldo, que eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar. Tá aí, ó, Lampião, um estudo de buscas e essências. Essa é a capa do livro de Haroldo Ferreira Leão, que conversava com a gente agora há pouco. E aqui a gente tem também algumas fotos que fazem parte do acervo do livro. Então você pode aí buscar o livro nas melhores livrarias. E aproveito também, vamos para o computador, já que eu estou aqui, ó, vamos para a internet. O site Haroldo Ferreira Leão está aí na tela para você, nosso entrevistado de hoje. E ainda você pode buscar mais informações aí sobre esse trabalho dele, tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura voltaremos aqui falando sobre câncer de pele e os cuidados que devemos tomar para prevenir a doença, principalmente no verão. Então não perca essa nossa discussão, voltaremos daqui a pouquinho com mais Conexão Futura e eu espero você. Até já!